Poucos sabem, mas há um versículo na Bíblia que afirma que Jesus desceu ao inferno. E o que ele fez lá vai te surpreender. Por séculos, estudiosos, teólogos e crentes comuns se perguntam o que realmente aconteceu durante os 3 dias entre a morte e a ressurreição de Cristo. A Bíblia menciona os espíritos em prisão, as partes mais baixas da terra, as chaves da morte e do inferno. Mas o que tudo isso significa? Onde estava Jesus enquanto seu corpo jazia no sepulcro? E o que ele foi fazer nas regiões mais sombrias da existência? A resposta começa em um dos momentos mais intensos da história humana. Jesus, pendurado na cruz, após horas de dor e silêncio, ergueu a voz e disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Conforme relata Lucas capítulo 23, versículo 46. Foi nesse instante que algo invisível e avassalador foi desencadeado. A morte de Cristo não foi um simples apagar da consciência. Foi uma travessia, uma passagem entre mundos. Mateus capítulo 27, versículos 50 a 53, nos dá sinais claros de que o universo reagiu. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se partiram, sepulturas se abriram e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. A morte de um homem jamais havia provocado uma reação tão violenta e sobrenatural. Mas por trás desses sinais visíveis, algo ainda mais profundo estava acontecendo. O Filho de Deus havia descido ao coração da terra. A teologia bíblica aponta que, antes da cruz, todos os mortos desciam ao Sheol, uma região espiritual, separada entre o consolo dos justos e o tormento dos ímpios. Essa compreensão é reforçada por Lucas capítulo 16, na parábola do rico e Lázaro. Ali, Jesus descreve o seio de Abraão, lugar de descanso para os fiéis e o lugar de tormento para os condenados, separados por um grande abismo. É neste cenário misterioso que se desenrola a próxima etapa da missão do Redentor. Mas ainda não é hora de entrar nesse mundo. Antes, é preciso entender que a morte de Jesus foi voluntária. Em João capítulo 10, versículo 18, ele afirma: Ninguém tira a minha vida, eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para entregá-la e para retomá-la. Isso significa que mesmo morto fisicamente, Jesus não estava passivo. Ele seguia em plena autoridade espiritual. A entrega do Espírito não foi derrota. Foi o início de uma movimentação espiritual sem precedentes. O véu rasgado no templo, mencionado em Mateus capítulo 27, versículo 51, é o primeiro sinal visível de que o acesso à presença de Deus seria restaurado. Mas essa restauração começaria em lugares invisíveis. Não foi uma restauração do alto para baixo, mas das profundezas para o alto. A jornada do Cristo morto não se inicia nas nuvens, mas no centro das sombras. E isso não foi improviso, foi profetizado. No Salmo capítulo 16, versículo 10, Davi escreveu: Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Este texto, citado por Pedro em Atos capítulo 2, versículos 27 a 31, é aplicado diretamente a Jesus. Ele não foi poupado de descer ao mundo dos mortos, mas foi preservado da permanência ali. O que indica que o Messias de fato atravessaria os portões do Sheol, mas retornaria em glória. Enquanto os discípulos choravam, o corpo de Jesus era envolvido em linho e colocado no túmulo. Mas a alma do Salvador seguia viva, consciente e em missão. Sua descida ao mundo espiritual não foi uma curiosidade doutrinária, foi uma parte essencial do plano eterno da redenção. Era necessário que o justo não apenas morresse pelos injustos, mas que adentrasse os limites da morte, a confrontasse de frente e a despojasse de seu poder. O que o mundo via era silêncio, luto e escuridão. Mas nos bastidores do plano eterno, as estruturas espirituais estavam sendo abaladas.
A morte havia sido ferida, o inferno incomodado e o mundo invisível tomado por uma presença que jamais esperavam encontrar ali. Mas o que exatamente Jesus encontrou ao cruzar os limites da vida? Que regiões são essas que a Escritura chama de partes mais baixas da terra? Quem habitava ali? E por que era necessário que ele fosse até lá? Essas perguntas só começam a ser respondidas quando mergulhamos nas profundezas do Sheol e desvendamos os segredos do lugar dos mortos, onde uma multidão esperava silenciosamente pela chegada da promessa. O lugar dos mortos, o seio de Abraão e o abismo. No mundo visível, tudo parecia encerrar. O corpo de Jesus estava sepultado, envolvido em linho, guardado por soldados e chorado por seus seguidores. Mas em uma realidade paralela, que os olhos humanos não podiam alcançar, ele adentrava um domínio desconhecido. Um lugar onde nenhuma luz terrena penetra, onde a alma dos homens aguardava em silêncio entre o consolo e a condenação. Era o mundo